Oi! Olha, eu preciso ser honesto, tá? O vídeo de hoje é no mais só uma conversa, eu não tenho roteiro nem nada muito planejado pra hoje. Mas queria falar de uma coisa que me incomoda há um tempo e trazer essa reflexão pro canal, porque eu acho que faz bastante sentido. A ideia principal de hoje é essa: o que faz um ser humano ser melhor que uma inteligência artificial? Mais ou menos por volta de 2020, as inteligências artificiais começaram a fazer parte da vida do ser humano médio. Se antes esse termo era usado majoritariamente por filmes de ficção científica ou obras relacionadas a isso, de uma forma bem idealizada, tipo uma Skynet, coisa do tipo, de repente, não, se tornou uma coisa super acessível. Tudo bem que naquela época a inteligência artificial era uma bela de uma porcaria, mas a coisa começou a evoluir numa velocidade no mínimo assustadora. Vocês já devem ter visto aquele vídeo em que fizeram um pedido para uma inteligência artificial criar um vídeo do Will Smith comendo macarrão, e depois de 2 ou 3 anos fizeram exatamente o mesmo prompt e a coisa ficou assustadora. A melhoria tá bem nítida e é o tipo de coisa que faz você se perguntar onde que essas inteligências artificiais vão chegar daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 6 anos, 8, 10 anos. Quer dizer, golpes com inteligência artificial já existem e hoje em dia você não consegue mais avaliar se uma coisa é editada, IA ou um vídeo real. Simplificando, não dá pra saber mais o que é verdade, porque pode muito bem ser um vídeo inteiramente falso criado por uma inteligência artificial. E a coisa fica pior, tá bom? Tem mais um tipo de golpe que existe por aí. Perfis no Instagram feitos completamente com IA. Você acessa uma inteligência artificial, pede pra ela criar uma mulher. Aí você acessa outra inteligência artificial, coloca lá a foto daquela mulher que você criou usando uma inteligência artificial. Depois você pega um vídeo de alguém, qualquer pessoa, pode ser até esse vídeo aqui, e coloca aqui pra essa inteligência artificial nova usar de prompt. E de repente você tem aquela mulher fazendo o que essa pessoa fez nesse vídeo. Isso aqui é simplesmente diabólico. E quer saber de uma coisa? A gente já tem inteligências artificiais dominando até conteúdo adulto. Sim, tem inteligências artificiais hoje que podem criar um conteúdo adulto de alguém, e quando você cria especificamente de uma pessoa que já foi previamente criada por uma IA, tecnicamente falando, você não tá cometendo crime nenhum, quer dizer, aquela pessoa nem existe, fui eu que criei usando um prompt. Então você aí que fica assinando videozinho de mulher pelada, pode ser que você esteja gastando dinheiro, tempo e algumas outras coisas com vídeos de uma pessoa que não existe. Cara, isso é Black Mirror. Quem diria que em algum momento nós teríamos pessoas se relacionando com robôs? Mas fora tudo isso, tem uma coisa em específico que eu quero comentar com vocês, que é especificamente na questão de arte. Recentemente eu vi alguns vídeos de uma IA tentando criar um episódio de Jujutsu Kaisen, ou fazendo crossover entre mais de um anime, fazendo basicamente um episódio de anime completo. E por mais que aquela coisa seja muito bonita de ver, você percebe que tem alguma coisa errada, sabe? Esses vídeos de IA criando episódios inteiros de anime até pode enganar uma pessoa que não tem muita noção de arte, mas se você colocar na mão de um animador profissional, ele consegue dizer que aquilo ali tá meio esquisito. E o ponto é esse: o que transforma uma cena de ação de um filme ou anime em uma boa cena de ação de um anime ou filme não é o prompt usado, não é gente pulando de um lado ou pro outro. Na verdade, as cenas mais dinâmicas trabalham com coisas que você nem para pra analisar quando assiste o filme uma vez só. Exemplo, John Wick. Sabe o que mais impressiona em John Wick? Na maioria das vezes é a falta de corte. Coreografia é muito bem pensada e não acaba só na coreografia. A posição em que a câmera está também faz diferença. E tem mais uma coisa que eu vou usar de exemplo aqui, tá? 500 Dias com Ela. Nesse filme, quando a relação entre o Tom e a Summer começa a dar errado, você sabe o que acontece? Esse casal, que daqui a pouco não vai estar mais junto, começa a dividir a tela. Quando o Tom tá de um lado, a Summer tá de outro, e nesses momentos você percebe que tem uma linha entre os dois. Essa linha pode ser gerada por algum cenário, alguma coisa do tipo, ou algum conjunto de objetos que magicamente formam uma linha entre esse casal. E é o tipo de coisa que uma IA não consegue copiar. É o tipo de coisa que precisa de uma mente humana por trás. E em cenas de animes acontece a mesma coisa. Uma cena mais dinâmica que mostra um ângulo que você não espera, um momento específico que um personagem sai voando por cima do outro e a câmera abre como se fosse um olho de peixe. Tudo isso tem muito mais a ver com a mente que tá idealizando aquela cena, projetando ela, do que especificamente com a animação. Não é só um desenho bonito, não é só um movimento suave, 60 FPS, 140 FPS, não. Existe construção, tanto de personagem, quanto em questão de linguagem corporal, tanto em questão de objetos e coisas que podem ser utilizadas na cena, em algum momento que não tem alguma coisa de fundo e você repara mais na única coisa que tá aparecendo na sua frente. E isso também é uma coisa que a gente pode ver fora de animes, até porque agora eu tô no centro da tela, né? Será que você prestaria atenção nesse vídeo se eu estivesse aqui? E se eu não estivesse mais no vídeo? E se eu deixasse rodando aqui alguma cena de ação, será que você ainda prestaria atenção nas coisas que eu tô falando?
Tudo isso tem que ser pensado, e quando uma mídia é criada, ela realmente expressa alguma coisa muito maior do que parece. Então não, uma animação, arte no geral, não é construída só desse jeito. Não é construída somente com uma animação linda, cores vibrantes e esse tipo de coisa. Existem muitos outros elementos que são utilizados para poder criar uma tensão, para poder mostrar o que aquele personagem tá sentindo e, no geral, transmitir pra pessoa que tá vendo aquilo o que aquele personagem tá sentindo naquele momento. E é por isso que arte de IA me dá tanto nojo. É por isso que eu desenho todas as thumbnails do canal. Porque por mais que eu saiba que uma IA possa criar um resultado muito mais bonito aos olhos para quem tá vendo de fora e muito mais plástico, eu sei também que essa arte não tem personalidade nenhuma, não tem vida. Você sabe o que traz essa sensação de que uma arte tem personalidade e que foi criada realmente por um humano? São os erros. É uma arte feia, meio desproporcional. São aqueles pequenos erros de proporção, sabe? De repente uma coisa podia estar de um jeito ou de outro para poder ficar melhor, mas a questão é que o cérebro humano não é perfeito, seres humanos não são perfeitos. Então quando você tromba com uma imagem perfeita, que não tem erro nenhum, aquilo não traz conforto, aquilo traz estranheza. E é por isso que a inteligência artificial nunca vai ser capaz de criar arte. Você até pode achar aquela animação feita pelo Gemini bem bonita, bem fluida, mas sabe o que vai estar passando na sua tela no final do dia? Sabe que mídia que vai ganhar reconhecimento? Sabe que mídia que vai cativar? Sabe que mídia que vai transmitir uma ideia, um sentimento, uma emoção? Aquelas feitas por seres humanos. Aquelas feitas por um estúdio com milhares de pessoas, com um único objetivo em comum. E se eu tivesse que escolher, eu ainda assim continuaria com uma arte feia criada por um artista iniciante do que uma arte criada por uma inteligência artificial. Que fique claro, eu não sou contra a inteligência artificial, essa coisa é uma ferramenta. Você tem sim que usar o seu chat GPT para poder fazer pesquisas, resumir isso, resumir aquilo, mas entenda que as maiores conquistas da sua vida não vão ser adquiridas através de um prompt. Entenda que se você quer criar uma animação ou fazer algum vídeo grandioso e que gere um impacto na vida de outras pessoas, você não vai conseguir fazer isso escrevendo palavras para o chat GPT. Eu sou o Kurt. Se você gostou desse vídeo, se concorda, discorda, deixa um comentário, se inscreve no canal caso você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.